Tudo bom? Tudo, então você tá Eu tô bem? ótima. Tá se sentindo bem? Não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo bem. Ai, o que é que está acontecendo com você? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha! Aí a gente apoia a cabeça dela, entendeu? Pra não deixar a cabeça dela em contato com o chão. A gente pergunta se ela está consciente. Se a gente achar que ela está consciente, a gente fala, chama o nome dela. Sofia, tudo bem com você? Você consegue falar comigo, me ouvir? Sim. Ela está com movimentos torácicos, com expulsão torácica, e a gente afere o pulso para saber se o pulso dela está ok. Se tem pulso, primeiro o pulso radial ou então o pulso carotídeo. Se por acaso eu ver que o paciente não está com movimentos torácicos, que o pulso está ausente e não estiver me respondendo, eu vou para a parada cardiorrespiratória, o BC5, que a gente vai explicar ao longo do vídeo. Depois desse processo que eu vou fazer aqui, a gente faz o BC5 caso esteja com a disponibilidade do paciente. E caso o paciente esteja sem movimentos torácicos e não estiver responsivo, mas ele estiver com pulso, a gente vai para o BC4, que é a parada respiratória. Também será demonstrada a seguir. Se o paciente estiver responsivo, estiver com pulso, que é o caso dela, ela conseguiu falar comigo com gestos, se ele estiver responsivo, a gente vai para os protocolos a seguir. E também, se ele estiver com pulso e com os movimentos torácicos, a gente vê que ele está respirando, só está inconsciente, a gente vai para esses protocolos a seguir que eu vou explicar. A paciente está consciente, está com o movimento torácico e está com o pulso, ok. Então, o próximo passo é avaliar a permeabilidade das vias aéreas, se há algum impedimento para a sua respiração, por meio do nariz ou por meio da boca, se a gente consegue ver alguma coisa que está impedindo a respiração dela. Então, a gente faz o quê? A gente vai colocar a cabeça dela, apoiar a cabeça dela, como eu já fiz. A gente vai tracionar a mandíbula para ver se tem alguma coisa. A gente vai hiperestender o pescoço da vítima, levantando o pescoço assim. Então a gente avalia aqui, por meio da tração da mandíbula, se há algum corpo estranho. Se tiver algum corpo estranho impedindo a respiração da vítima ou engasgando a vítima, a gente vai para o BC3, que é o OVASI, que é para remover o corpo estranho, e isso a gente vai explicar também ao longo do vídeo. Após isso, a gente avalia a ventilação da vítima, a gente avalia o padrão respiratório, avalia os movimentos do tórax, se está tendo uma simetria, um ritmo constante. Devemos avaliar a frequência respiratória, que é de 10 a 15 manobras respiratórias por minuto. A gente vai observar se ela está respirando de 10 a 15 vezes por minuto. Aí agora a gente avalia a circulação. Se há alguma hemorragia em alguma parte do corpo, alguma hemorragia externa. A gente avalia também a cor e a temperatura da pele, que a gente pode ver que ela não está com uma temperatura muito quente, nem muito fria. E também a gente avalia a cor da pele dela, que ela não está azulada. A gente também, além disso tudo, a gente avalia o enchimento capilar. O que é? A gente aperta rapidamente, por uns 3 segundos, a ponta do dedo da vítima e solta e espera a cor do sangue voltar. A gente viu que a cor do sangue, o sangue voltou para o dedo após 3 segundos, 2 ou 3 segundos. Então está tudo bem com o enchimento capilar. E por último, a gente avalia o estado neurológico da vítima. A gente pode avaliar esse estado neurológico por meio da escala de Glasgow. Porém, tem muitos itens, é muito demorado, então não é adequado que a gente foque nessa avaliação. É melhor a gente avaliar a atividade pupilar, a reatividade pupilar da vítima. Se há uma reatividade à luz, a gente pode pegar uma lanterna e passar no olho da vítima para ver se tem uma reatividade pupilar, se há uma simetria pupilar e etc. Assim a gente pode avaliar melhor o estado neurológico da vítima. É uma forma que a gente pode focar para saber como é que está, se está tudo bem com o estado neurológico dela. Se a vítima estiver consciente, é lógico, a gente faz a entrevista sampla, que é uma entrevista composta por perguntas como nome, idade, queixa principal,
sinais e sintomas, histórico médico, se faz uso de medicamentos, se tem alergias, qual foi a última vez que ingeriu bebidas ou alimentos, para o caso de intervenção cirúrgica. Por fim, analisamos o ambiente em que aconteceu o incidente, né? A gente analisa a cena. Também fazemos a avaliação complementar, se possível. A gente pode usar um oxímetro, que é um aparelho que mede o nível de oxigênio no sangue, também afere o pulso. Vamos fazer de conta que isso aqui é um oxímetro, a gente coloca na ponta do dedo da vítima e a gente deixa, e ele vai nos dizer, no aparelho vai aparecer o oxigênio e o pulso. E também a gente pode usar o aparelho de glicemia, de medir glicemia, que a gente tira um pouquinho do sangue da ponta do dedo e a gente verifica o nível de glicose no sangue. A gente faz um exame da cabeça aos pés. A gente verifica a cabeça, se tem alguma coisa errada com o couro cabeludo, se tem alguma coisa errada com os ossos da face, nariz, boca, olhos, com a pupila, e com temperatura e cor. Verificamos também o pescoço da vítima, a parte anterior, a parte posterior. Você pode virar, por favor, um pouquinho. A parte posterior do pescoço. Verificamos também o tórax, se ela está usando a musculatura acessória, como o peitoral, se ela está tendo muita dificuldade para respirar, ou se não, se o tórax está fazendo sua função normalmente. Verificamos se tem distensão do abdômen, no caso não tem distensão do abdômen. E também verificamos os membros. A gente verifica o aperto da mão, a gente verifica a força motora por um aperto de mão. Eu vou colocar minha mão aqui e vou pedir para ela apertar, para eu sentir a força motora dela. Pode apertar. Tá tudo ok. A gente avalia a força motora dos pés. Eu vou colocar a mão em cima do dorso do pé dela e vou pedir para ela fazer uma força contrária para poder levantar a minha mão. Eu não vou fazer muita força, logicamente, porque ela acabou de passar mal, mas vou aplicar uma pequena força aqui no dorso do pé dela e pedir para ela empurrar. Por favor, empurre o seu pé desse jeito. Por fim, a gente pede para a vítima levar os membros um de cada vez. Por favor, você consegue levantar o seu braço direito? Por favor, levante para mim. Pode levantar assim, se conseguir. Consegue levantar? Ok. Agora o braço esquerdo. A perna direita. E a perna esquerda. Um de cada vez. Pronto, então a gente pode avaliar, por meio desse BC1 e BC2, o estado da vítima. Essa vítima aqui foi uma vítima que teve um mal-estar, passou um pouco mal, mas não desmaiou, não ficou inconsciente, então a gente pôde aplicar todos esses passos até chegar ao BC2.
gente, vamos falar agora do BC4, certo? Que é a parada respiratória em adultos, né? Quando a gente suspeita que isso pode estar acontecendo, quando o paciente ele não responde a estímulos, né? Nem a gente chamando a pessoa pelo nome, nem tocando nela, né? Para poder chamando ela, para poder ver se ela acorda. E quando a respiração dela é agônica ou ausente. Essa respiração agônica ela é caracterizada por altas amplitudes de curta duração, né? Com períodos de apneia, né? Então pode ser que ocorra dessa forma ou a pessoa esteja com respiração totalmente ausente. O pulso central palpável seria a ausência de pulso, né? Quando você for aferir a pulsação. Então, o que fazer quando a gente suspeitar que a pessoa está num processo de parada respiratória, né? Primeiro, a gente vai checar a resposta da pessoa ao estímulo, né? A gente vai tocar nos ombros da pessoa e chamar o paciente em voz alta, caso a gente saiba o nome da pessoa, senão a gente estimula chamando em voz alta: oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Isso seria uma forma de estimular a pessoa a dar uma resposta, né? Então, a gente também, a partir disso, a gente checa, caso a gente não obtenha nenhuma resposta do paciente, a gente checa a presença de respiração, se esse paciente está respirando, né? Não havendo resposta aos estímulos e também havendo ausência de respiração, né? Ou essa respiração em gasping, que a gente tratou, que é a respiração agônica, onde a pessoa ela tem curtos períodos de tempo, né? Que ela respira com grande amplitude, né? E que ela fica em apneia, ela fica um bom tempo sem processar essa respiração. Então a gente deve posicionar o paciente em decúbito dorsal, numa superfície plana, rígida e seca. Que a gente sabe que tecnicamente o que seria mais fácil, de mais fácil acesso, seria o chão. Você posicionou a pessoa, em seguida você pega o telefone e liga para o socorro, né? Ou você liga 190 para o CIOPS ou liga diretamente para o SAMU 192, né? Você solicita o socorro. Caso você esteja ainda realizando a manobra e tiver alguém próximo, imediatamente você solicita que essa pessoa próxima ligue para a emergência. Então, após a gente solicitar ajuda, o próximo procedimento é aferir a pulsação do indivíduo, né? Então, durante 10 segundos, a gente, pelo carotídeo, a gente vai aferir a pulsação para observar se está havendo pulsação naquele momento. Então, caso haja pulsação e para fazer esses primeiros socorros você tenha uma bolsa válvula máscara, então a primeira ação a ser feita é abrir as vias aéreas do paciente e aplicar uma insuflação com a bolsa válvula máscara, certo? A insuflação, para ser de boa qualidade, ela deve ser de 1 segundo e obter uma sensível elevação do tórax, certo? Considerar a escolha da manobra manual se houver algum tipo de trauma no paciente, tá bom? Se possível, precocemente instalar um suprimento de oxigênio de alto fluxo, né, que é de 10 a 15 litros por minuto, na bolsa válvula máscara. E considerar a instalação também da cânula orofaríngica. A função da cânula orofaríngica vai ser de melhorar o fluxo
de entrada e saída de oxigênio das vias aéreas do paciente, certo? Então, na persistência da parada respiratória, realizar uma insuflação de boa qualidade a cada 5 ou 6 segundos, certo? Num espaço de 10 a 12 minutos. Verificar também a presença de pulso a cada 2 minutos. Então, você vai realizar esse procedimento de insuflação a cada 5 a 6 segundos, nesse intervalo de 10 a 12 minutos, e a cada 2 minutos você vai verificar a presença de pulso. Aí, na ausência de pulso, se após 2 minutos o paciente ele estiver com ausência de pulsação, deve-se iniciar o processo da manobra BC5, referente à ressuscitação cardiopulmonar. Procedimento este que a gente vai ver logo em seguida. Algumas observações devem ser consideradas durante todo o procedimento. A primeira seria considerar os 3 S's, né? Que são os protocolos PE1, 2 e 3. Os que se referem aos aspectos gerais de avaliação da segurança da cena, saber se o ambiente é seguro, né? Para o resgate e para a realização do procedimento. O segundo seria as regras básicas de biossegurança, tanto a sua segurança quanto a segurança do paciente, e as práticas para a segurança do paciente. O procedimento de reanimação ventilatória deve ser feito de forma ininterrupta, até se chegar ao apoio, ou a chegada ao hospital, ou até o paciente apresentar um processo de ventilação espontânea. Mas o que seria a ventilação espontânea, né? Enquanto você realiza o processo de reanimação ventilatória, se a pessoa apresentar o processo de respiração de forma automática, né? A pessoa está respirando sozinha, mesmo inconsciente, ela está respirando sozinha. Caso ela tenha algum reflexo, como tosse ou movimento, né? Movimentar o corpo ou até despertar, você pode realizar uma pausa, realizar uma parada no procedimento, né? Porque nesse caso o procedimento foi bem sucedido. Caso a pessoa ainda permaneça inconsciente, né? Não dê nenhum tipo de resposta reflexa, então deve-se continuar até chegada de apoio ou chegada ao hospital. Mas não podemos esquecer de um detalhe. A gente está falando da manobra de parada respiratória de um adulto, mas se a gente estiver realizando esse procedimento e a gente não tiver a bolsa, válvula, máscara para realizar o procedimento, como fazer? Considerando os 3 S's, né? Que é o ambiente, a biossegurança e a segurança do paciente, a gente pode proceder da seguinte forma. Pode realizar a manobra de respiração boca a boca, né? Onde você vai fechar as narinas do paciente com o polegar e o indicador, né, de uma mão, deprimindo a mandíbula com a outra mão, onde você deve observar se há secreções na faringe e você remove elas. Você remove essas secreções, caso seja encontrada, você faz essa remoção com a gaze, né? Observa também se o paciente ele possui prótese dentária. Se ele tiver prótese dentária, é interessante que você retire a prótese antes de começar o procedimento, para evitar que a prótese entre, né? Gerando um processo de engasgo e obstrução da faringe. Feito tudo isso, você vai posicionar a cabeça do paciente em posição de hiperextensão, né? Colocando o máximo possível para trás na posição de decúbito dorsal. A partir disso, inicia-se um processo de inalação profunda, onde abre-se a boca amplamente sobre a boca do paciente. A partir desse procedimento, você sopra dentro da boca do paciente, né? Você
joga todo o ar que você tiver nos seus pulmões para os pulmões do paciente. Então você tem que observar a partir disso se vai haver uma ampliação da caixa torácica dele. Aí você retira a boca da boca do paciente e deixa ocorrer o processo de expiração de forma passiva. Então você vai obstruir as narinas do paciente, gerar a hiperextensão, jogar o ar dentro da boca do paciente, ver se o tórax teve ampliação e deixa o ar sair naturalmente. Esse processo ele deve ser repetido de 12 a 14 vezes por minuto. Então você vai realizar esse processo de 12 a 14 vezes por minuto, observando se vai haver em algum momento o paciente apresentando também um processo de ventilação espontânea, se ele vai começar a respirar sozinho, se ele vai ter alguma tosse, né, se for um caso de obstrução, ou se ele vai apresentar outros movimentos mostrando que ele está reagindo ao procedimento. Lembrando que o mesmo deve ser continuado até que se chegue, né, apoio ou se chega ao hospital, né? Deve ser feito assim o procedimento no caso da ausência de uma bolsa válvula-máscara. Bom, vou mostrar aqui os procedimentos do protocolo BC5, que é referente à parada cardiorrespiratória. Quando você se depara com uma pessoa que teve um mal súbito, que está inconsciente, né, ela não está responsiva, quando você chama ela, toca nela e ela não dá uma resposta, isso quer dizer que ela está inconsciente, então você vai imediatamente acionar o suporte avançado da vida. Se você estiver sozinho no ambiente, você chama por alguém, por algum vizinho e pede para que ele ligue para o SAMU, para o 92, para que o suporte avançado chegue no local para atender de forma adequada esse paciente. Enquanto isso não acontece, você checa a pulsação da pessoa, você utiliza esses 2 dedos e toca nessa região para checar o pulso central da pessoa por 10 segundos. Caso não esteja havendo pulso, você vai iniciar com o procedimento de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Caso ela também não esteja apresentando respiração, ou a respiração não esteja de forma adequada, você vai fazer os procedimentos do protocolo BC4, que já foi dito anteriormente. Caso o pulso esteja presente e não haja respiração. Caso o pulso também esteja ausente, então você vai iniciar as compressões torácicas. Você vai posicionar essa região da mão no meio do tórax da pessoa, na região do externo, e você vai entrelaçar os dedos dessa forma e manter os cotovelos totalmente estendidos. Você posiciona aqui, dessa forma, e a força que você deve imprimir não deve ser por meio de flexão e extensão do braço, do cotovelo, porque a força deve ser forte, deve ser alta o suficiente para ocasionar uma depressão de 5 a 6 centímetros na caixa torácica da pessoa, e também esperando que essa caixa torácica volte à posição inicial. Então há uma depressão de 5 a 6 centímetros e você espera que volte ao normal. O ritmo deve ser acelerado de 2 compressões por segundo, estando em torno de 120 por minuto. Então o procedimento é dessa forma, você posiciona aqui e faz dessa forma. A força deve ser imprimida com o tronco e não com o cotovelo, para que haja essa depressão. É importante que a pessoa esteja numa superfície plana e rígida para auxiliar também nessa compressão do tórax. A cada 30 compressões você deve fazer 2 insuflações, como foi descrito no protocolo BC4. Então, a cada 30 compressões torácicas, 2 insuflações. Esse procedimento deve continuar até que o suporte avançado chegue no local, e aí vai ser disponível o desfibrilador externo automático, que é o DEA, que é um aparelho que mede a pulsação da pessoa e indica a necessidade de choque, caso ele perceba que é necessário. Então, só para ilustrar, temos aqui esse dispositivo. O aparelho é maior do que esse,
Só para ilustrar aqui os eletrodos e a posição onde eles vão ficar, devem ser posicionados na região superior do tórax e o outro na região abaixo aqui do mamilo esquerdo, que é a região onde fica o coração. Vou colocar aqui na pessoa. Nessa região, ele consegue medir a pulsação da pessoa e indica a necessidade de choque. E essa corrente elétrica vai ser importante para estimular o coração a voltar a bater. Então, liga o aparelho, ele vai medir a pulsação da pessoa. Você continua fazendo as compressões torácicas, não para em nenhum momento. Quando o dispositivo indicar que deve ser realizado o choque, você para, pede para alguma pessoa que estiver próxima se afastar, você se afaste também, aciona o dispositivo e ele vai aplicar o choque na pessoa. Logo após isso, você continua fazendo as compressões torácicas. Naquele procedimento, 30 compressões torácicas, 2 insuflações. E isso de forma contínua, a cada 2 minutos. Você mede a pulsação da pessoa, vê se precisa fazer o choque, se não precisar, continua nas compressões torácicas. Como esse pode ser um procedimento cansativo, já que o ritmo é acelerado, é importante que outras pessoas se revezem, caso exista alguém no local, se revezem nesse procedimento. E o ritmo a ser utilizado nas compressões deve ser igual para todas as pessoas. 2 compressões por segundo, totalizando em torno de 120 por minuto. E esse procedimento deve continuar até que a pessoa apresente a pulsação de forma espontânea, ou seja, o coração volta a bater, ela volta a respirar. E então outros protocolos posteriores devem ser executados, ou caso não exista a volta do pulso, também existem outros protocolos. Nesse momento já é para regulação médica ter sido acionada, então ela já está a caminho, ela vai chegar e vai iniciar o atendimento avançado a essa pessoa.